E hoje então eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração acerca desse tema. O suicídio. Mas também quero falar nessa noite sobre vida, sobre Deus, sobre liberdade, sobre tudo aquilo que nós podemos viver nele, no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que lhes proponho a dizer nessa noite é, com muito temor no meu coração e tremor, porque antes de falar de suicídio, nós precisamos entender que nós estamos pisando no solo sagrado do sofrimento humano. Então começa a reverência no meu coração, que eu pretendo apresentar-lhes algumas considerações nessa noite, sobre esse que tem sido o tema desse mês, como eu disse, Setembro Amarelo. E não farei por vias técnicas da psicoterapia, nem tampouco da psicóloga, da psicologia, da psicológica, e nem da psicanálise, porque nós vamos fazer isso daqui a pouco, daqui uns dias, com a nossa querida pastora Lucineide, que tem dedicado a sua vida a essa área da psicanálise. Então a primeira coisa a dizer nessa noite é que a Bíblia não trata do suicídio. A Bíblia não aborda o tema. Você não vai encontrar na Escritura Sagrada, na Bíblia, um texto que expresse uma opinião, um juízo de valor moral, uma explanação a respeito do suicídio. Então, a priori, então, a Bíblia não fala de suicídio. A Bíblia fala de suicidas. A Bíblia menciona algumas pessoas que cometeram suicídios. Mais precisamente, com nome e endereço de texto, 6. E um deles anônimo. Então, portanto, a Bíblia fala de 7 suicidas. Abimeleque é um deles. Sansão é outro. E existe um fato no suicídio de Sansão que não pode ser negado, que o nome dele consta na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. O outro é Saul, o primeiro rei de Israel. O outro é Aitofel. Você que está grávida, se for menino, o nome lindo, Aitofel. Já pensou o menino correndo? Aitofel! É o nome de outro suicida. O outro nome
também bonito é Zinri, para pôr nos meninos. Zinri. E o último é Judas. Bom, a contagem, se você contou, deu 6, né? Tá faltando um. Tá faltando o que não tem nome, é anônimo. Foi o escudeiro de Saul. Então são 7 suicidas que a Bíblia faz menção deles. Existe uma frase que ficou famosa de Albert Camus sobre o suicídio. Ele disse assim: o suicídio é a grande questão filosófica de nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. O existencialista francês não contemplou com certeza a questão pelo ângulo que eu vou abordar com vocês nessa noite. Pego, entretanto, a afirmação dele para mostrar que a iniciativa de acabar com a vida radicaliza a ideia de liberdade. O suicida desafia as questões fundamentais do livre-arbítrio. A liberdade de dizer sim ou não à própria existência contrapõe qualquer conceito de soberania divina. A questão é: até onde Deus controla o dedo que puxa o gatilho ou a mão que enlaça o pescoço? O suicida sempre cumpre algum propósito preconcebido antes de seu nascimento? São questões. Insisto em perguntar nessa noite, sem cinismo, com muito respeito: quem se mata interrompe por conta própria os planos divinos ou cumpre o papel que lhe foi designado antes da fundação do universo? Para melhor entender todo esse embaraço, vamos imaginar nessa noite, elucubrar acerca de um debate sobre os limites da liberdade humana. Vamos imaginar um auditório como esse lotado. De um lado está o grupo dos que defende a tese determinista, são os deterministas. Ou seja, cultura, genética e forças econômicas se somam a infinitos fatores circunstanciais e ninguém é livre. Esses são os deterministas. Mas à esquerda deles, existencialistas maneiam a cabeça com chavões sartreanos e repetem: a existência precede a essência, e a existência acontece no imperativo de ser livre. Esses são os existencialistas. No centro, teólogos agostinianos, dedo em riste, deixam claro: a humanidade só conhece a liberdade de pecar, dizem eles. Nas últimas fileiras estão os nihilistas, que dizem: a vida não tem sentido algum, e a própria necessidade de dar sentido à existência não passa de desespero em face da morte. Esse é o grupo que está reunido para discutir
esse tema. De repente, no meio deles, levanta-se um jovem, armado, com um revólver, coloca o cano dentro da boca e puxa o gatilho. Nesse exato instante, em que o rapaz escolhe acabar com a sua própria vida, no meio dessa reunião, os debatedores perplexos se entreolham e não há simplesmente o que dizer. O susto deixa várias perguntas sem respostas. A brutalidade do gesto estava escrita e determinada por quais fatores? Deus. Ele tinha o código genético de matar-se? Ou Deus o predestinou para tal insanidade? Alguma mão cobria que executou o gesto? Quem ajudou, ou pior, empurrou o suicida para o abismo? É possível entender as forças sociais, genéticas ou instintivas que levam uma pessoa a esse ato tresloucado. Então, por mais de um motivo, Albert Camus acertou. O suicídio é, sim, um nó górdio, tanto da teologia quanto da filosofia. No suicídio reside o mais radical e completo exemplo de livre-arbítrio. A não interferência divina nas escolhas individuais ficam claras quando alguém se mata. Repetindo Jean-Paul Sartre, o findar-se com as próprias mãos mostra que a humanidade está condenada à liberdade. O tirar a própria vida é a mais alta prova de que nós somos seres livres, até mesmo para uma barbárie sem precedentes, como tirar a própria vida. E aí Aristóteles afirmou que mulheres e homens se diferenciam dos animais só por serem racionais. René Descartes tentou ir além e disse: humanos são mais excelentes por terem desenvolvido sentimentos. Rousseau, entretanto, procurou demonstrar que a liberdade é o fator determinante para se entender a humanidade. Para os iluministas franceses, somos livres porque dispomos da capacidade de aperfeiçoar-nos ou de destruir-nos. Só os humanos conseguem libertar-se de instintos naturais quando agem. Um cachorro que carinhosamente acaricia e lambe a mão do seu dono não é movido por virtude. Ele age sem noção, desconhece que pode morder ao invés de lamber. Mas o torturador que arranca as unhas do preso e o marido que espanca a companheira por maldade, isto é, existia a possibilidade de não fazerem aquilo. Ou seja, eles escolheram. Sem qualquer ação forçada, o crime se torna inimputável. O pitbull que mata uma criança não pode ser levado a qualquer tribunal, mas o pedófilo sim. Então, o conceito de liberdade implica em ações não coagidas ou manipuladas.
Um ato só é virtuoso ou viciado se existir a possibilidade de eleger o oposto. Então, é possível afirmar: liberdade é vocação. Deus decidiu criar um mundo para a liberdade. Seu intento único é amar. E liberdade é atributo do amor. Deus não cria por carência. Ele escolhe rodear-se de pessoas que pensam, sentem e decidem não porque necessitava dar satisfação a outra divindade ou para cumprir alguma demanda misteriosa. Deus criou porque sua natureza é essencial. A natureza essencial de Deus é amar. A Bíblia expressa com clareza: Deus é amor. Quem ama busca relacionar-se. E relacionamento significa valorizar o outro. Deus estima tanto que se expõe e se vulnerabiliza, melhor dizendo. Ele se torna vulnerável. Caso nunca tivesse criado, não lidaria com pessoas imperfeitas. E jamais experimentaria dor e frustração. Em seu apreço, a liberdade humana passa a ser o limite que Deus impõe a si mesmo. E tal fragilidade pode ser bem compreendida nas metáforas do profeta Oséias e do filho pródigo, da parábola. Nos dois, o amante se vê, ou os amantes se veem em situação embaraçosa. O comportamento tanto da mulher do profeta Oséias como do filho causam dor, escapam ao controle do marido e do pai. A parábola, ou na parábola, o filho sai de casa. E é interessante que o pai não reage. A porta fica aberta. Por quê? Porque não lhe interessa manter o filho constrangido, obrigado. Resta apenas ao pai esperar. O profeta vê-se na desdita de amar uma mulher leviana que se prostitui, diz o texto de Oséias, com qualquer um. Sobra a ele, o profeta Oséias, perdoar e aguardar. Quem sabe um dia ela volte. Se compararmos Deus ao imperador, temos uma leve insinuação da relação de amor, liberdade. Certo rei dispõe de várias mulheres no seu harém. Ele, porém, se encanta com uma. Caso ordene, ela será conduzida à Câmara Real com objeto de prazer. Mas o monarca não quer dessa forma. Ele a enxerga em outro patamar. Para isso, ele precisa conquistar o seu coração. E mais complicado ainda, ele também quer ser e se entregar a esta mulher. Na busca do amor, por mais poderoso que seja, o imperador ficou vulnerável e indefeso. Deus deseja cativar, Ele anseia por filhos, por amigos, e também quer ser nosso. Os amantes não se forçam,
Impor-se e amar não combinam. E aí o texto que nós lemos, fala sobre isso, sobre essa vulnerabilidade de Deus. Deus é frágil, no amor sim. Mas afirmar isso não o enfraquece, apenas descreve o poder desse amor. Sofrimento de Deus não diminui a sua grandeza, apenas distingue o Abba Pai dos ídolos gregos. Os sentimentos divinos ajudam-nos a entender o poder mais maravilhoso do universo. Não usa da coerção, ele é a plenitude dos afetos. Jesus encarnou Deus e vimos as suas lágrimas. No Galileu, Deus se revelou empático. Por causa do Nazareno, ficou impossível conceber que a divindade tudo ordena, tudo dispõe e tudo orquestra. Não existe um Deus que toca projetos sem levar em consideração as pessoas que Ele ama, que Ele jura amar. Para promover a sua glória, Deus não tece sorrateiramente os fios da história. Não há subterfúgio em seu caráter. As carnificinas, as atrocidades, por exemplo, de Auschwitz, Ruanda, Iraque, Síria e tantos outros, não foram planejadas em algum tempo remoto. Deus não guia a bala perdida que mutila a criança na favela. A lógica que tenta transformar Deus em títere, que às vezes deixa os eventos correrem frouxos, é cruel. Se para capitanear a história, Deus fecha os olhos, vontade permissiva, ele é maquiavélico. Se orquestrar horrores como etapas necessárias para cumprir uma vontade soberana, ele é monstruoso. Um Deus cruel, maquiavélico e monstruoso não merece ser adorado. Então, começo, meio e fim da história, já preguei aqui sobre isso. No que diz respeito à livre escolha do ser humano, não estão fechados. Se Deus se sente feliz em gerenciar cada nano evento e se preordenou em sua providência todos os fatos, a humanidade vive uma farsa. E se tudo está pronto, busca de justiça, indignação contra o mal e solidariedade não passam de iniciativas fúteis. Prefiro aceitar que o mal nunca fez parte de qualquer projeto de Deus. O Deus da Bíblia sofre com a morte de inocentes. O Deus da Bíblia se indigna com a injustiça que condena bilhões à miséria. E ele ainda conclama homens e mulheres de boa vontade a serem pacificadores. Não é certo confundir Jesus de Nazaré com um Deus frio e distante dos gregos. Então, determinismo, antônimo de liberdade, anula o amor. Deus não planejou, determinou ou ajudou alguém tirar a sua própria vida. Vale bater na mesma tecla: Deus é amor. Deus é amor. E o texto que nós lemos vai afirmar: e a fraqueza de Deus, a vulnerabilidade de Deus é mais forte do que os homens.
É preciso tomar consciência de que angústia e depressão fazem parte da nossa existência. Há um desânimo que não rouba apenas o sono. A depressão pode injetar outro veneno, o pessimismo. Vários personagens da história secular e bíblica sofreram com essa peçonha. Sem forças, tentaram fugir para as cavernas escuras, em momentos de desespero, abatidos. Muitos não imaginavam encontrar forças que devolvessem a esperança. Sumir parecia a melhor opção. Esses pensamentos mórbidos, contudo, não precisam terminar em tragédia. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite: eles passam. Eles passam. As pessoas não têm necessariamente medo de morrer, elas se apavoram por imaginar que não saberão viver. A inevitabilidade da morte as deixa assustadas, e daí só pensam em evitar que a vida prossiga sem sentido. Milan Kundera afirmou: todo o mundo tem dificuldade de aceitar o fato de que desaparecerá, desconhecido e despercebido, num universo indiferente. A frase de Milan Kundera talvez explique o porquê de tanta gente se esforçando para realizar algo extraordinário. É que todas as pessoas desejam ser valorizadas em vida e lembradas depois de mortas. Ao notarem que não conseguirão, optam pela não existência. E o mundo religioso? O mundo religioso ocidental preocupa. É preocupante o estado do mundo religioso ocidental. As principais religiões monoteístas enfatizam as exigências rigorosas de um Deus difícil de ser agradado. Judeus, muçulmanos e cristãos jamais concordariam com o que escreveu Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Contudo, os cultos e conteúdos da espiritualidade no dia a dia confirmam a música. A espiritualidade que se difunde e prevalece atualmente deixa os crentes com fardos pesados sobre os ombros. No Brasil, multiplicam-se igrejas especializadas em não deixar as pessoas esquecerem suas dívidas perante um Deus implacável. Nesse conceito religioso, elas não descansam. As inadequações da vida se tornam um motivo para os reveses existenciais. Os contratempos passam a ser vistos como resultado do pecado apenas, ou de eventuais brechas por onde o diabo chega. Irmão, pelo amor de Deus, quem aqui nessa noite pode levantar a mão e dizer que não deu brecha, sem mentir? Meus pecados, por exemplo, hoje deve ter sido uns 2, e o terceiro mentindo. Quem é um humano que pode afirmar isso sem pecar?
multidões lotam os templos, por exemplo, agora. Mesquitas e sinagogas, ávidas por saberem como agradar esse Deus melindroso. Cultuam sem jamais esperar afetos ou compaixão na relação com o divino. Tudo se resume ao como conseguir afastar o mal e alcançar bênçãos. Como saber a senha, pastor, pelo amor de Deus, qual é a senha do milagre? Como acertar com o centro da vontade de Deus? E aí, nesses espaços, se alguém almeja conquistar o amor divino, tem que fazer sacrifício, passar por ritos punitivos, e é lógico, dar dinheiro. Acontece que a vida, por si só, já é desgastante demais. Ninguém precisa de mais peso. Querido, você está precisando de algum peso nessa noite? Eu acho que não. Eu penso que não. O Evangelho, todavia, avisa o contrário. Avisa o quê? Deus não desiste de amar você. Seu amor é leal. Nada diminui o seu compromisso de se doar. Na parábola do pródigo, o pai responde ao filho que ficou, o mais velho: tudo que eu tenho, tudo o que tenho é seu. Essa frase precisa ser a pedra angular nos que se atrevem a falar de Jesus. Por quê? Porque Deus não nos estima por mérito. O filho que ficou estava procurando mérito. O amor verdadeiro não depende do desempenho em cumprir mandamentos ou de alcançar níveis de excelentes purezas. É preciso solidificar, entretanto, uma percepção do que é a graça de Deus. O bem que Deus despeja sobre a humanidade nunca vem atrelado a mérito e nem demérito, porque senão não seria graça, seria mérito. Ele jamais abandonam os que estão sofrendo. Ninguém precisa ter medo do fracasso. O amor de Deus não exige contrapartida. Então, a você que me escuta, eu diria assim, você que vai ver depois gravado: cuide dessa dor que nunca passa. Tem gente que tem dor crônica já na alma. A palavra de Deus nessa noite diz para mim e para você: cuide dessa dor que nunca passa. Porque sente dor, é bem possível que você vai sentir a vida inteira. Mas uma crônica, isso não pode existir. Cuide dessa dor que nunca passa. Cuide dessa tristeza que insiste em perdurar. Dessa angústia que não quer calar. Cuide dessa depressão. Fale, verbalize. A Bíblia diz que nós precisamos confessar uns aos outros. Tiago diz isso. Fale,
Não se cale. Tem muita gente disposta a te ouvir. E você também pode emprestar os seus ouvidos. O deprimido no meio religioso sofre uma discriminação sem precedentes. É tratado como crente de segunda classe. Alguém sem fé, sem coragem. Um indivíduo que está amarrado por Satanás. E em se tratando desse contexto, eu já vi de tudo, do bizarro ao irresponsável. Do sujeito subir no monte para expulsar o espírito da depressão, até aquele outro que deixa de tomar a medicação acreditando na profetada que recebeu num culto por aí. Isso é trágico. Preste atenção no que eu vou te dizer. Negar a condição humana é especialidade de toda religião autofágica. Aquela que faz com que o indivíduo se alimente de si mesmo e não de Deus. Toda tentativa de ignorar nossas fraquezas desemboca irremediavelmente na composição de um psiquismo adoecido, o qual torna superlativo todo tipo de patologia emocional, da ansiedade ao pânico. Assim, ignorar a tristeza da alma, ignorar a depressão, ignorar a dor como enfermidade da alma, atribuindo-lhe uma fenomenologia espiritual, é manter um tipo de ignorância incompatível com o tempo em que vivemos. Na Idade Média, muitos foram exorcizados e outros tantos trancafiados em hospícios por causa de distúrbios totalmente tratáveis em nosso tempo. Por exemplo, a bipolaridade, a esquizofrenia. E o que é mais triste é constatar e saber que quem mediava tudo isso era a religião. Ora, com todo o ferramental disponível na psicologia e na psicanálise, é impossível ler as escrituras sem perceber, por exemplo, a depressão de Jacó após a perda de José, a depressão de Davi depois do adultério e do assassinato, a depressão de Jó em pele e osso e somatizações. É impossível não enxergar a depressão de Jeremias num calabouço sombrio, a de Paulo, que se sentia só no final da jornada, e a de Jesus, que disse: a minha alma está abatida até a morte, a minha alma está triste, a minha alma está angustiada até a morte. Eu tenho reverência demais pela dor do deprimido, porque eu sei que sua enfermidade não é visível, não deforma o corpo, mas faz sucumbir a mente em meio à aridez de sonhos e esperanças. Mas eu creio num Deus que faz forte ao cansado e multiplica forças dos que não têm nenhum vigor, que levanta o caído e consola o destroçado de espírito. Contudo, e não menos, também creio, concomitantemente, na ciência, pois eu sei que a graça de Deus inspira médicos e cientistas em pesquisas e na criação de medicamentos para aliviar a dor humana. Portanto, seja o caminho que for, existe uma saída.
Sempre vai existir uma saída. Cuide-se, para podermos cuidar uns dos outros em amor. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. São palavras de Jesus, ele sabia bem o que estava dizendo. Sim, porque você pode suportar o acúmulo de problemas de um dia, uma desilusão, um plano frustrado, um momento de ira, um desacerto conjugal, a chatice do chefe, o engarrafamento, o preço das coisas, mas você não pode suportar todas essas coisas e mais outras quando elas se acumulam, quando se somam na linha do tempo e se transformam nos dramas da semana, do mês, do ano e de muitos anos. Quem faz isso já sabe o resultado: vai adoecer. Adoece o corpo, porque somatiza as dores acumuladas e adoece a alma com depressão, ansiedade e pânico. Só uma pessoa que pensa ter alma de lata, coração de pedra e nervos de aço pode alimentar a ilusão de suportar o acúmulo de problemas que estão relacionados às dinâmicas da existência. De certo, pessoas normais certamente sucumbirão a essa rotina perversa, pois não há musculatura espiritual que suporte viver esses dramas para além de um único dia. Conselho da palavra também é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Foi uma outra dica de Jesus. Veja como ele trata do hoje, como não projeta nada nem para frente, nem olha para trás, trocando a miúdos as palavras do Galileu: não deixe que haja acúmulo do mal no seu ser, pois o volume dessas coisas intoxica a gente, produz infecção generalizada e nos inviabiliza para a vida. É certo que os problemas humanos estão sempre contidos entre o ontem e o amanhã, pois não sofremos pelo que já foi, nós sofremos, melhor dizendo, pelo que já foi e ansiamos pelo que ainda virá. Simplesmente esquecemos de viver o agora. Portanto, seja feliz hoje, ou seja infeliz hoje. Amanhã tudo pode mudar. Não prolongue nada. Zere a conta no final do dia. Deixe as mágoas e desilusões escorrerem pelo esgoto. Livre-se de todo mal. Saia leve. Deixe em paz. Durma tranquilo. Deus está olhando para você e sempre vai conspirar a seu favor. Fique de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se cale. Dor, tristeza, pressões, depressões, angústias fazem parte da vida humana. Nós já descobrimos isso. E é por isso que aqui a gente já deixou da meninice de querer tratar se suicida vai para o céu ou para o inferno. Nossa pegada não é essa. Nós queremos ajudar você a não morrer. Nós queremos participar da construção da vida. Nós queremos abrir espaço para você abrir o coração. Nós queremos que você escute aqui o Evangelho que pode afirmar para você, sem sombra de dúvidas, a verdade inexorável: que Deus ama você, que você é amado de Deus, e que nada do que você está vivendo, ou porventura venha a viver, é um castigo de um Deus carrasco. Não.
Ele ama você. E Ele te deu vida. Porque se fosse para Deus matar, nem vida Ele tinha dado, não concorda? Essa é a mesma questão do deprimido e depressivo Elias. Está dentro da caverna e diz: eu quero morrer, não quer nada. Se você quisesse morrer, você tinha ficado lá para enfrentar Jezabel. Por que você não ficou lá para encarar a mulher? Você matou todos os profetas, enfrentou todo mundo, e agora você diz que quer morrer? Quer morrer nada, você quer viver, sai daí. Sai da caverna, vem para fora. E outra coisa, pode parar de mimimi. Não é só você não, não sobrou só você não, você está mentindo. Tem 7.000 te esperando lá fora que não se curvou diante de Baal. Ei, saia da caverna. Saia do quarto escuro. Quarto escuro é bom só para dormir, mas não pode dormir para sempre não. Tem que acordar, tem que levantar. Amanhã é segunda-feira, tem que levantar, irmão. Se levante. Deus vai com você, Deus vai direcionar você, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o produto e o trabalho das suas mãos, Deus vai fazer você viver a vida plena que Ele veio para dar. Deus veio dar vida e vida em abundância. Eu quero convidar você enquanto nós cantamos, você que tem coragem, porque tem gente que não tem coragem, né? A sair do seu lugar e vir para frente. Nós queremos orar por você em específico aqui. Você que tem alguma coisa que está te incomodando, seja ela de que ordem for. Você tem alguma coisa que você precisa colocar hoje na presença de Deus, sair daqui deixando isso nesse altar, na presença dele. Sai do seu lugar e vem para cá. Você que tem uma dor que nunca passa, algo que está machucando você há anos, hoje é noite de leveza, hoje é noite da graça de Deus. Vem para cá. Deus quer mudar isso, Deus quer arrancar isso, Deus quer tirar isso de dentro de você. Nós somos uma família. Você está em casa, você está na casa do Pai, você está entre irmãos, você está em família. Não há dor que dure para sempre naqueles que conhecem a graça de Deus. A dor pode chegar, mas a dor tem dia contado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus tem alegria para a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos faz levantar. Venha, eu quero convidar os pastores e pastoras. Nós vamos interceder, nós vamos orar. Pastor Fabiano, pastor Lara, nós vamos orar por você. Você vai receber a oração. Pastor Wesley, pastora Sandra, pastor Nino, pastora Fabiana. Venha. Você vai receber a graça de Deus nessa noite. Deus vai banhar a sua vida em amor. Você vai sair daqui encharcado por esse amor. Deus ama você. Deus ama você. Escute isso. Deus ama você. Você não é obra do acaso. Você é produto do sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus desenhou você. Seguro estou nos braços. Aleluia. Que nunca me deixou. Espírito de Deus. Seu amor perfeito sempre esteve. Receba essa cura. Repousando em Receba a cura nessa noite.
escute você que ficou no seu lugar. Eu quero que você saia daí e vem para cá. Nós vamos abraçar esses irmãos. Vem para cá. Abrace um irmão aqui, sai do seu lugar, vem para cá. Venha, isso. Abrace alguém. Ministre sobre a vida dele. Diga para ele que ele não está sozinho, que ele é parte da família. Diga para ele que ele não está sozinho, que você ama ele também. Abrace o seu irmão. Ministre sobre a vida dele. Ministre sobre a vida dele. Isso é terapia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.